bendito seja nosso Deus e Pai. Amém? Os saúdo a todos com a santa e gloriosa a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim o texto sagrado, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Diz assim, verso 13, e estaremos adentrando ao capítulo 5 em alguns poucos versículos, acerca da ressurreição dos mortos e da vinda de Cristo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para aquele dia, como ladrão vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. E o verso 11 encerra dizendo assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Amém? Curve sua cabeça e ore assim: bendito Deus, amoroso Pai, Senhor nosso, aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor, aqui está a tua palavra, que haja o fluir do teu Santo Espírito e que tu continue, ó Senhor, a alegrar os nossos corações como até aqui o tem feito. Muito obrigado por todas as coisas, assim oramos agradecidos e certo que tu já nos ouviste em nome de Jesus. Amém? Queridos, certamente que todos nós temos lá, quem sabe, atrás de uma porta, ou hoje muito difundido de forma tecnológica, digital, outros ainda mantêm escrito, manuscrito. Todos nós temos uma agenda ou
calendário a qual adotamos ali, marcamos ali os eventos dos quais nós assim achamos como sendo importantes, os principais eventos. E desculpe aqui dizer, Deus não é diferente. Claro que Ele não tem uma agenda digital, nem precisa. Claro que Ele não faz isso manuscrito. Não, claro que Ele não tem fixado atrás da porta dos céus. Não, mas Deus tem um calendário profético. Deus tem um calendário escatológico com o qual Ele mantém alinhado a sua palavra, a sua vontade, que é soberana. Amém? Assim sendo, nós estamos, como assim colocou nosso pastor presidente, e creio que dirigido pelo Espírito Santo, esse estudo acerca dos eventos escatológicos ou do Apocalipse, que trata da revelação das últimas coisas, trata dos eventos que estão prestes a acontecer na história da humanidade, na história da igreja a qual nós estamos inseridos. Assim sendo, qual seria o mais próximo evento dessa agenda de Deus, desse calendário escatológico, desse calendário profético? Qual seria o principal evento, ou o mais próximo evento, que aquele relógio, ele nos dá uma ideia do que vai acontecer, mas o relógio que nos informa acerca das coisas que estão acontecendo no mundo, prediz, anuncia com certeza que breve haverá de acontecer. Qual seria este evento? Este próximo evento na agenda de Deus chama-se arrebatamento da igreja. E a seguir deste evento, o arrebatamento da igreja, outros eventos acontecerão, e a cada semana de estudo que nós tivermos aqui, a cada culto de ensino, um evento desse será explorado, um evento desse será nos relembrado, um evento desse estará fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção que a palavra de Deus, aquilo que diz a palavra de Deus, haverá de acontecer, porque o nosso Deus vela pela sua palavra. O próximo evento é o arrebatamento da igreja. O evento seguinte trata acerca da tribulação, da grande tribulação que haverá de vir pós retirada da igreja da terra. O outro evento que haverá de acontecer após o arrebatamento, após a tribulação, haverá de vir o milênio, e por assim seguirão os outros eventos, dos quais nós estaremos a cada dia, a cada culto de ensino, aqui sendo relembrados e fortalecidos à luz da palavra de Deus, a revelação daquele que nos deixou, para que pudéssemos então mantermos firmes a nossa caminhada rumo às mansões celestiais. Amém? O arrebatamento da igreja, portanto, será o grande momento em que o Senhor virá buscar o seu povo fiel aqui na terra. O arrebatamento da igreja, arrebatar significa tirar com força. Assim como nós vemos quando uma nação está em crise, como um perigo está em iminência de acontecer, os embaixadores daquela nação, da nação em que tem os seus embaixadores ali, são tirados. Assim também haverá de acontecer com a igreja. A igreja será tirada exatamente no momento em que culminar o perigo que preste está a acontecer. Assim, quando começar a surgir, quando as coisas começarem a fervilhar, de modo que o Senhor veja que este é o momento, e por isso que a sua palavra nos diz que o arrebatamento haverá de acontecer. Ele virá das nuvens buscar os seus. A hora e a data não nos compete saber. Necessário é que cada um de nós estejamos pronto para que quando ele vier nas nuvens, nós possamos
nos encontrar com Ele. E olha que coisa maravilhosa que nos traz a palavra de Deus nesse texto que nós lemos. Primeiramente, precisamos entender que o arrebatamento é o retorno de Cristo nas nuvens para remover os crentes da terra antes do tempo da ira de Deus. Necessário também entendermos que arrebatamento e segunda vinda de Cristo é algo diferente. Há algum tempo há um certo consenso em que a vinda de Cristo ela se divide para facilitar o entendimento dos estudiosos em duas fases. A primeira fase, o Senhor vem tão somente para a igreja. A primeira fase, o Senhor vem tão somente nas nuvens, de forma secreta para os seus, para buscar os seus. Já a segunda vinda refere-se a um outro momento, a uma outra situação, a um outro evento, pois é o retorno de Cristo à terra para dar um fim ao período da tribulação e derrotar o anticristo e o seu império. Desse texto que nós lemos, é necessário que nós compreendamos, tenhamos plena convicção dos eventos que estão acontecendo aqui, para que nós não sejamos levados em confusão. A primeira certeza é que nós não morreremos. Mas, pastor, como assim? E aqueles que já foram tantas vezes anunciado aqui na igreja, olha, essa semana a irmã fulana de tal dormiu no Senhor. No dia de ontem, na noite de ontem, o irmão fulano de tal dormiu no Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que nós não morreremos. Paulo está dizendo que não há morte, há um sono. Dormiu no Senhor. É claro e evidentemente que não há espaço aqui para ensinarmos ou para pensarmos ou para meditarmos no sono da morte. Não é isto, mas Paulo está dizendo que aqueles que estão dormindo ao som da trombeta de Deus, eles despertarão do sono, sairão de onde estiverem, não importa onde estejam sepultados, não importa se um cemitério nobre, não importa se um cemitério popular, não importa se nem mesmo houve oportunidade para serem sepultados porque morreram tão tragicamente. Não importa porque se eles são de Deus, não importa porque se ele um dia se arrependeram dos seus pecados e confessaram a Jesus como Senhor, no dia do toque da trombeta, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento, eles haverão de ter primazia, ou seja, aqueles que dormem, aqueles que foram anunciados aqui tantas vezes, que passaram para o Senhor, que dormiram no Senhor, haverão de ser despertados, haverão de surgir de onde estiverem, eles em primazia, e depois nós, assim como Paulo está dizendo, que nos dias dele, ele cria que o Senhor viria buscar a igreja e ele ainda estaria vivo, e nós temos essa plena convicção, nós temos esta fé, que esta é a geração que não haverá de experimentar a morte. Subiremos, teremos os nossos corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor, e junto com Ele estaremos reinando para todos sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós nos debruçamos sobre essas convicções. Que coisa maravilhosa é quando nós trazemos para a nossa convicção e solidificação, construção do nosso edifício da fé, essa certeza, a certeza que o Senhor mesmo descerá dos céus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa.
nós estamos hoje nessa grande festa. E uma das profecias, uma das promessas deixadas pelo Senhor se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, exatamente quando ele estava participando com os seus discípulos. E aquilo que ele disse aos seus discípulos se estende a mim, a você, se estende à igreja de hoje. Olha, não mais bebereis do suco da vide. A próxima vez que nós bebermos será lá. No reino de Deus, isso significa dizer, na casa do Pai. Esta celebração santa que hoje aqui fizemos, pode ser que seja a última. Pode ser que a nossa próxima oportunidade, o momento em que estaremos novamente juntos, seja na glória, participando da promessa que Ele deixou aos discípulos, mas que se estende para conosco. Olha que coisa maravilhosa, porquanto o Senhor mesmo, Ele descerá dos céus, Ele poderia pelo seu poder mandar que alguém viesse encontrar com os seus, mas a promessa que Ele fez, olha, vou preparar o lugar. Eu vou preparar o lugar para que lá, exatamente lá na casa do meu Pai, onde é um lugar, onde há moradas para todos, nós estejamos juntos, celebrando, participando desta promessa que Ele fez aos seus discípulos e que se estende a todos nós. Que coisa maravilhosa, irmãos! Mas ainda há uma outra certeza, é a palavra de ordem. Olha que coisa que nós lemos aqui, coisa interessante. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem. Todos nós aqui lembramos do fato da morte de Lázaro. Todos nós lembramos. Todos nós já ouvimos pregações, ensinos, palavras que alegraram os nossos corações. Mas tem uma palavra ali tremenda. É exatamente a palavra de ordem que o Senhor deu a quem? A Lázaro. Lázaro! Sai para fora. Por que ele disse especificamente a Lázaro? Porque se ele dissesse tão somente saia para fora, todos os mortos haveriam de sair para fora. A palavra de ordem do Senhor, quando chegar o momento que ninguém sabe, somente o Pai, e nós cremos que Jesus Cristo também sabe, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. No momento da palavra de ordem, venham os meus, não importa onde você esteja sepultado, não importa onde colocar o seu corrupto corpo, todos os mortos, todos aqueles que morreram em Cristo, haverão de ressuscitar. Dada a palavra de ordem, dada a sua palavra de ordem. E logo depois segue o texto dizendo exatamente mais uma certeza da qual nós precisamos ter. A voz do arcanjo. A voz do arcanjo era que a Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala apenas de um arcanjo, Miguel. A sua voz é poderosa. Olha que coisa tremenda. Quando o Senhor vem retirar a igreja, quando o Senhor vem buscar a igreja, o arcanjo Miguel é aquele que vai exatamente cuidar lá do povo do Senhor, também da nação escolhida, vai cuidar de Israel.
Olha que coisa maravilhosa, a igreja com Cristo. Aqueles que creram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeram dos seus pecados, adotaram um novo estilo de vida, ouviram a palavra de Deus e guardaram, estarão agora adentrando aos céus. Israel, então, neste momento, a partir desse instante, exatamente quando começa a 70ª semana, haverá um grande progredir, um grande avançar do Evangelho. E muitos daqueles que lá estão haverão de se converter. Haverá exatamente de acontecer assim como o Pentecoste aconteceu para a igreja do tempo, nos dias para o alcance dos gentios. Milhares e milhares e milhares haverão de se converter. Afinal de contas, é exatamente o tempo para a contagem e juntar aqueles que haverão de crer no Senhor. Aqueles que viram que eles transpassaram, aqueles os quais eles crucificaram, aqueles que viram o Senhor sendo crucificado na cruz do Calvário, entenderão que aquele verdadeiramente era o Messias e haverão de se converter. Mas também há uma outra certeza, uma outra convicção tremenda, que o texto nos diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Irmãos, olha que coisa tremenda, a trombeta de Deus. Veja o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas que coisa tremenda, esta trombeta de Deus chamará todos, reunirá a todos os santos de todos os tempos para a casa do Pai. E olha que coisa interessante, ao ressoar da trombeta de Deus, ao soar da trombeta de Deus, nós podemos dizer que a pregação do Evangelho é a trombeta do Evangelho sendo pregada, é a trombeta do Evangelho sendo anunciada. A igreja é exatamente, são os trombeteiros de Deus que têm mais de 2000 anos tocado a trombeta, anunciando, mas haverá um momento que a trombeta de Deus, assim como o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata para a santa convocação, haverá neste momento, como assim Paulo coloca, a última trombeta, a trombeta da santa convocação. Haverá de tocar a última trombeta, a trombeta de Deus haverá de soar. Hoje nós estamos aqui tocando a trombeta, hoje nós estamos aqui trombeteando, a igreja tem trombeteada, você tem trombeteado, mas haverá um momento que a última trombeta, a trombeta de Deus soará, reunindo todos os fiéis, todos os crentes, todos os lavados e remidos, todos os santos para estarem com Ele na casa do Pai. Olha que coisa tremenda, o Evangelho da salvação tem sido anunciado, nós temos tocado a trombeta. Tocai, pois, a trombeta em Sião, anunciai. Mas hoje estas portas estão abertas, mas haverá um dia que haverão de estar fechadas, porque nós já não mais estaremos aqui. A última trombeta tocou, a última trombeta vai soar, e só haverá de ouvir esta trombeta aqueles que um dia assumiram o compromisso com o Senhor, de servi-lo. Olha que coisa tremenda, nos diz mais ainda esse texto, outra grande certeza, a ressurreição e o arrebatamento. Olha o que diz o verso 16 e o verso de número 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, o arrebatamento é uma realidade, o arrebatamento faz parte da nossa doce, santa e bendita esperança. Está prestes a acontecer. O relógio de Deus avisa que pouco tempo resta. Não é momento mais, já não há mais tempo de brincar, já não há mais tempo de dizermos que somos crente. É importante que nós testificamos com as nossas palavras, com a nossa atitude, porque aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que vivem a palavra do Senhor, serão esses que haverão de romper as nuvens e entrarem nas regiões, nos portais celestes. Não se trata aqui, portanto, de uma ressurreição geral. Não, esse momento, a ressurreição e arrebatamento será para os santos, será para aqueles que vivem uma vida de integridade com Cristo. João, no capítulo 5, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Olha que coisa tremenda aqui. Primeiramente, nos chama a atenção para a ressurreição, o momento da ressurreição, aqueles que fizeram o bem. Mas o texto também nos aponta para uma outra situação, para um outro evento: aqueles que fizeram o mal haverão de ressurgir para o momento do juízo. Olha que coisa tremenda. E quando acontecerá isso, pastor? Quando acontecerá isso? Alguns dizem, alguns assim creem, que há oportunidade para arrependimento durante o momento da tribulação. Eu colocaria para você aquilo que Cristo mesmo disse: quem crê será, quem não crê, não. Não é isso. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não é momento para brincarmos. Este é o momento para arrependimento. Este é o momento para a confissão dos nossos pecados. Este é o momento para nos consertarmos com Deus e com isso fazermos parte da primeira ressurreição. Este é o momento de selarmos o pacto com aquele que haverá de vir buscar os seus. Este é o momento de selarmos o pacto com aquele que haverá de vir buscar a sua igreja e assim sermos contados com aqueles que adentrarão aos céus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa! Paulo ainda diz assim, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios: cada um, porém, por sua própria ordem. Quem? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Esta é a chamada primeira ressurreição. Os que dormiram nele o acompanharão, serão ressuscitados primeiros corpos dos que morreram de Cristo. Os que ainda estiverem vivos serão transformados, mas juntos haveremos de entrar nas mansões celestiais. Mas esse texto ainda nos dá mais uma certeza: estar para sempre com o Senhor. Paulo disse assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros
com esta palavra. Animai-vos, motivai uns aos outros. Ei, não perca a esperança. Ei, não abandone a fé. Ei, não negligencie a tão grande salvação. Ei, o Senhor vem em breve. Ei, o Senhor preste está a vinda do Senhor. Que coisa tremenda! Esta é a garantia. Estaremos para sempre com o Senhor. É um consolo eterno. Acima de tudo o que é passageiro neste mundo, tudo ficará para trás, tudo ficará para o reinado do anticristo. Mas nós, aqueles que estivermos firmes com o Senhor, haveremos de reinar com Ele eternamente. Estaremos para sempre com o Senhor. Isto significa que a igreja estará sempre onde Jesus estiver, assim como Ele prometeu, que iria preparar um lugar para onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. Oh, que doce e bendita a esperança! Esta convicção não pode ser roubada do nosso coração. Os bens efêmeros da terra, os bens passageiros da terra, os prazeres deste mundo não nos podem roubar esta certeza, esta convicção, esta bendita esperança. A igreja estará sempre onde Jesus estiver. Ela participará de toda a riqueza divinal. Que coisa tremenda e maravilhosa! Hoje você pode ganhar o direito de morar na casa do Pai Celestial. Amado ouvinte, você que adentrou esta porta nesta noite de festa, nesta noite de celebração, nesta noite em que nós celebramos a morte do Filho de Deus em prol de nossa salvação, você também pode fazer parte deste povo que haverá de morar na casa do Pai Celestial. Hoje você pode adquirir a esperança de estar para sempre com Ele, decidindo por Jesus, o Filho de Deus. Olha o que diz lá em Jó, no capítulo 11, verso 13, diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Se dispuseres o coração e estenderes a mão para Deus. Que coisa tremenda e maravilhosa. É dizer um sim para Deus. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Que Deus continue a falar ao meu, ao seu, ao nosso coração, que esta bendita esperança jamais venha a ser roubada dos nossos corações e que nós não negligenciemos a tão grande salvação.